Bom, eu sou o Hugo, né? Mas conhecido aqui em Cordeiro como Sargento Hugo, né? Devido à minha passagem por aqui, né? Trabalhando aqui sempre, né? Eu vivi parte da minha vida toda quase aí na Fazenda Santa Gertrudes. Dali eu, em 68, eu fui para a Força Aérea Brasileira de Pirassununga, onde fui cabo. Permaneci lá por um ano, depois pedi baixa e ingressei na Polícia Militar em 1970. Fui para Taubaté, em 21 de fevereiro de 70, iniciei a escola de soldado, lá no 5º BPMI. Aí foi até 29 de agosto do mesmo ano. Terminado esse tempo, fui classificado em São Paulo, onde permaneci por 2 anos. Depois consegui uma permuta com um soldado de Campinas e nós fizemos essa permuta e eu vim direto no mesmo dia, né? Passei por Campinas, Piracicaba e Cordeirópolis. Na época, o comandante, 3º Sargento Arista Elisa de Campos. Ele tinha uma grande consideração por mim, que eu já frequentava o destacamento aqui, né? Morando aqui na fazenda. E eu sempre parava por ali, às vezes até dormia, pernoitava ali no GP. Aí me transferiram direto para Cordeiro. Então eu fiquei de 1972, 73 mais ou menos, até 94. Nesse período era muito difícil, né? Era diferente os tempos. Efetivo era precário. Então a gente trabalhava no sistema 24/24 e viaturas, era o Jeep e pertencia à Polícia Civil, né? Nós ainda não tínhamos viatura, serviço de funerário ML não existia ainda, né? A gente mesmo fazia levantamento de cadáver e tudo mais, né? Na época o escrivão Pascoal, que também era empenhado nessa função, né? E era tudo muito assim difícil. Mas a gente era profissional. E fiquei por aqui 20 anos mais 25 anos mais ou menos. Na época, em 73, foi fundada a Patrulha Mirim. Eu já estava aqui na época, prefeito, o senhor, nosso ente, né? José Alexandre Celotti, que já partiu desta vida, né? Era ele o prefeito atual. Eu era soldado, não tinha muita liberdade, né? Para doar os meus serviços, mas mesmo assim eu sempre gostei. Aí, em 94, eu fui para São Paulo passei no concurso, fui frequentar o curso de formação de sargento. Fiquei lá dia 1º de maio, me apresentei no dia do falecimento do Ayrton Senna. Essa data eu repito muito porque ficou gravado, sabe? Nós nos apresentamos naquele domingo, no dia 1º, lá no Cefap, curso de formação de sargentos, lá no Tatuapé. Nos apresentamos, já deixamos as malas no quartel e fomos lá para o Ibirapuera, onde nós permanecemos lá por 2 a 3 dias no velório do Senna, onde o mundo ali se encontrava. Eram pessoas de todo o mundo. Trabalhei muito lá, né? E foi assim uma experiência que eu ganhei a mais. Aí naquele mesmo ano foi campeão o Brasil, naquela mesma época. Em seguida, trabalhei na distribuição de moedas do Plano Real, lá em São Paulo. Aí, terminado o curso, fui classificado em Limeira no então CPA 12. CPA 2, hoje já não tem mais, porque foi para Campinas. Ali eu permaneci por uns 3 anos, mais ou menos. Aí em maio de 78, o seu coronel Koji, comandante do CPA, me chamou e pediu para que era para eu vir para Cordeirópolis para comandar aqui, que ele estava precisando e tudo mais. Eu falei, seu coronel, eu estou para aposentar, mas não era hora de eu sair daqui agora, né? Não, mas eu estou pedindo e tal. Aí eu vim para cá, comandar
como terceiro sargento. Aí eu comecei, e eu dava aula de polícia comunitária lá em Limeira. Eu tenho curso de metodologia de ensino para poder dar aula, né? E eu dava aula lá em Limeira, para a escola de soldado e reciclagem. E como naquela época estava assim no auge, assim, a polícia comunitária, o que é a polícia comunitária? É aquela polícia que atua no bairro, tem mais convivência com a população, aquela polícia que a pé ela tem contato direto com o cidadão que quer prestar uma queixa. Essa é a polícia comunitária, discernir o bem do mal, a pessoa do bem, né, na hora. Porque a pessoa às vezes não tem, você está a pé na rua andando, você cruza com a pessoa, não tem aquela intimidade de chegar e registrar uma ocorrência, né? E eu implantei aqui, como que eu já dava aula dessa matéria, por que não, né? Também implantei aqui, foi louvável, arriscando a minha própria vida, sim, porque patrulhamento a pé, solitário, era perigoso, né? Antigamente e os dias de hoje. Mas sempre fui feliz. Devido ao pouco efetivo, eu saía sozinho, fazia feira, fazia bancos, fazia praça, permanecia na praça de meio Braçaade aí, fiscalizando ali e tal, mantendo a ordem. E fui bem louvável. Tanto é que em 98 eu poderia ficar mais 6 anos na Polícia Militar. Como terceiro sargento, eu podia ficar mais 6 anos. Mas, como eu podia sair, já tinha dado meus 30 anos, eu não achei viável eu permanecer, porque já que as minhas promoções eu teria da mesma forma, no mesmo dia. E aí fui falar com o prefeito Elias, na época o atual prefeito, o senhor Elias. Ele ficou até irritado com a minha saída. Oh, agora que eu acertei e tudo mais, está muito bem, está funcionando, mas você vai ficar aqui com a gente. Eu não entendi muito bem se eu ia ficar com a guarda, se eu ia ficar com algum cargo aí na segurança, né? Que também não teve isso, né? E eu me aposentei. Mas nessa minha permanência em Cordeirópolis, como comandante, como soldado, eu sempre prestei serviços relevantes à comunidade, à Guarda Municipal. Eu subia no carro da Guarda Municipal, tempo do prefeito, o senhor José Geraldo Botrião. Eu ia ao lado, na viatura da Guarda Municipal. Nunca tive assim separação, sabe? E saíamos juntos para a rua a noite todinha, patrulhava a noite todinha, eu e mais dos guardas municipais. Sempre tive um bom relacionamento com a delegacia, com os delegados. Trabalhei no fórum, muito tempo no fórum ali com o doutor Abelardo. Fui muito bem querido ali, né? Uma dessa parte. E assim, eram tempos mais difíceis, devido aos recursos. Mas era louvável trabalhar. Fiz aqui a minha família, a minha vida, criei meus filhos aqui, comecei a namorar aqui, estou trabalhando aqui, me casei aqui também, trabalhando aqui. E assim, foi uma vida dedicada, sabe? Profissionalismo, enfrentei ocorrências difíceis também, assim, não é porque antigamente talvez fosse a criminalidade mais amena, mas eu aprendi uma coisa no comando, no primeiro dia de aula mesmo do curso de formação de soldado, que por mais simples que seja a ocorrência, nós temos que acreditar e ir preparado para essa ocorrência, porque não sabemos o que nós vamos encontrar. E era dessa forma, a gente saía sempre prevenido, e para não servir de vítima, né, e resolver o problema, não ser envolvido na ocorrência. Nós éramos ser profissional. E aqui em Cordeirópolis, todo mundo conhecia todo mundo, né? Tempo da telefonista, a gente ficava em bailes, escalado no baile do Princesa Isabel, no Cordeiro Clube, das 23 às 5 da manhã. Permanecia no salão, não era só passagem assim de viatura, a gente permanecia nos bailes. Carnavais, eu trabalhei nos 30 carnavais aqui em Cordeirópolis. E assim, devo muito a essa cidade, devo muito.
prestei serviços relevantes à comunidade, porque a minha família era daqui, meus netos hoje vê o que eu fiz aqui nessa cidade, né? A Patrulha Mirim, eu assumi ela por dois mandatos de presidente, com uma equipe formidável, uma equipe de pessoas qualificadas, honestas. Nós construímos a sede em um terreno ali que foi doado pelo prefeito, senhor José Geraldo Butião. Me lembro como se fosse hoje, ele fez essa doação aí na praça para nós, no Palanque. Era um terreno que não tinha, assim, quem olhasse não tinha valor nenhum pelo estado do terreno, né? Mas aí o prefeito mandou a máquina, foi planeando e acertando. Nós construímos uma singela casinha lá, mas foi construída a sede. Aí nós fizemos uma quadra de futebol de salão. Aí eu consegui a iluminação lá do Sr. Ricardo, lá no Fragnano, uma iluminação que até hoje existe ali. Aí eu consegui uma biblioteca, o José Alexandre Celotti, o Dinho, nos montou um Rotary, através do Rotary, montou uma biblioteca. Não sei se ainda existe até os dias de hoje, né? Mas assim, trabalhei sempre afim, gostava do que eu fazia, gosto do que eu faço, da Polícia Militar, gosto da Patrulha Mirim, tenho orgulho daquilo, porque tenho amigos que hoje me cruzam na rua, que eu nem conheço mais, já são pais, talvez já sejam até avós daquela época, né? E assim, trabalhei assim, afinco mesmo, ingressei na PM no excepcional comportamento que a gente entra, saí no excepcional comportamento. Nós temos várias modalidades de repreensão. Nós temos repreensão verbal, repreensão escrita, prisão e reclusão. Eu saí no excepcional comportamento, com nenhuma repreensão nem verbal. Tenho certificado de todos os governadores que passaram na minha gestão da Polícia Militar. Isso eu digo com muito orgulho e a minha família muito se orgulha disso também. E Cordeirópolis sempre foi acolhedora, né? A gente atendia a ocorrência, se conhecia, né, a pessoa, ao invés de levá-la para a delegacia, para a cadeia, né, apresentar, se conhecia, entregava para a família e ainda funcionava. Entregava para a família já até agradecia e tudo mais, né? Era aquela época diferente, né? E resolvia da melhor maneira possível. Trânsito, o conselho, chamar a atenção da pessoa vale mais do que você já multar, às vezes a pessoa não tem nem condições e vira assim um fato assim que vira até problema, né, pra gente. Assim, problema assim de ter que ouvir certas coisas, como uma vez eu fui atender uma ocorrência no Jardim Cordeiro e era uma desinteligência de marido e mulher. Parei a viatura e o senhor ele gritou lá de dentro da residência dele. O que os senhores querem aqui? Aqui é fome, é falta de comida. É só isso que está acontecendo. Quer dizer, a gente tem que ter assim, um espírito de discernimento, né? E conversar e apaziguar e fazer o melhor possível, né? Se não resolver totalmente o problema, mas também não criar o problema mais naquela hora, né? Estava uma vez atendendo uma ocorrência com Oswaldo Valenares, vocês conhecem, é conhecido, e um elemento de Cordeirópolis mesmo, conhecido. Nós fomos atender, que ele estava com uma crise de nervo, né, que atacando todo mundo, e ele não me aceitava ali. E eu não podia nem pôr a mão na cintura, que ele mandava que eu puxasse a arma, que eu atirasse. Mas com o Oswaldo estava tudo bem. O que eu fiz, né? O profissionalismo que eu tive, né? Que eu aprendi. Eu deixei o Oswaldo, resolveu o problema certinho. E eu me retirei e saiu da melhor forma possível. Então eu digo isso por quê? Porque nós temos que ter discernimento, nós temos que ser profissional e não virar parte da ocorrência. Entendeu? Agora, aqui em Cordeirópolis, tem várias passagens, né? Eu me lembro quando o senhor governador pousou com o helicóptero aqui no local onde é o hospitalzinho
e deixou o cheque para o José Alessandro Celotti para dar início no hospital. Eu me lembro bem dessa data que nós estávamos trabalhando ali. E mais muitas, a inauguração da Patrulha Mirim. E nós passei por aqui vários comandantes, né? Como o Sargento Ari, e vários outros comandantes. O último meu comandante aqui foi o Carlos Popoli, que hoje está lá em Barretos, mora lá para o lado de Catanduva. E assim, pessoal, a gente deve muito por essa cidade. É uma cidade hospitaleira, uma cidade que merece todo o respeito, né? Nós temos saúde com eficiência e o policiamento na época era muito bem quisto aqui. As viaturas paravam um dia, até assim, até irônico, né? Um dia o senhor Antônio Gambaroto, tio Bar, né? Ele disse que se nós deixássemos a viatura parar na esquina e fosse embora, já era o suficiente, que não ia ter nenhum problema com a viatura ali. Então a gente tinha, assim, sentia um certo respeito da população, né? Só, já torna a dizer, eram outros tempos diferentes de hoje. Hoje o polícia não pode mais andar assim, sair sozinho num patrulhamento, fazer um comando de trânsito sozinho é fatal, né? Nós não podemos correr esse risco mais. Mas temos mais recursos, temos viaturas, temos mais efetivo. Na época nós morávamos no fundo da delegacia. Assim, nós entregávamos intimação, era a polícia, o PM que entregava as investigações da delegacia, intimações da delegacia. Eram nós que fazíamos tirava digitais para a identidade. Eu trabalhei também como examinador de trânsito, com o Dr. Barbosa, com o Dr. Cinezeu. Enfim, foi várias funções aqui que me deixou assim muito grato e muito orgulhoso da minha profissão. Então, aí várias coisas que aconteciam. Eu vou contar uma ocorrência que aconteceu comigo. Eu estava sozinho no plantão, 24/24. Era mais ou menos 0 horas. E o Aniceto veio me chamar. Veio me chamar dizendo que tinha um corcelzinho branco rondando a cidade. Eu peguei a Kombi, na época era a Kombi, da delegacia também, que não tinha chiqueirinho, né? Era normal, uma Kombi. Peguei, saí e falei para o Aniceto, pedi para que o guarda ficasse, o Aniceto ficasse ali. E eu saí com a viatura e peguei um outro guarda municipal, do Francisco, não me recordo o nome dele. E nós saímos de uma volta, 2 voltas na cidade, já topamos com os meliantes na esquina do Arbino, na barbearia do Arbino. Aí eu desci, já mão para a cabeça, parou o carro, ele parou, mão para a cabeça, encosta no carro e tal. E fui dar uma vistoria neles, eles já dispensaram já umas trouxas de entorpecente. E eu já não tive dúvida, né? Já embarquei eles para a Kombi. Mas só que eram 2. E eu colocando ele na Kombi, eu fiquei de costas para o volante e eles sentados no banco da Kombi, no banco de trás, frente por mim, na minha frente. E a minha intenção qual era? Pedir para que o guarda tocasse a viatura. Já que eu não tinha, nós estávamos sem algema, né? Na época foi uma falha, né? Estávamos sem algema. Mas no que não deu, assim, em fração de segundos, um deles já me pegou no meu pescoço, engravatado, né? No meu pescoço. O outro pegou no revólver e nós começamos aquela luta ali dentro da Kombi. Os 2. Eu lutando com os 2 na Kombi, né? Até que eu dei uma jogada lá dentro, sei lá, na hora do auge, né? E nós caímos
para fora, eu caí na sarjeta, com as costas na sarjeta, e eles em cima, né? E o revólver, a gente usava o coldre e o fiel. Tinha o coldre e tinha o fiel, aquele cordão. E eles foram forçando, e eu segurando, rasgou o couro do coldre. E ficou só o fiel. Também esticando, mas eu segurando, né? Eu segurando o revólver e tentando de toda forma. E pedindo para que o guarda não atirasse, né? Naquela hora. Também antes disso, né? Na Kombi, na luta dentro da Kombi, para que ele não atirasse, né? Porque corria risco da minha vida também. Até que o Nelson Morales Rossi estava chegando à faculdade, que ele fazia faculdade de Direito em São Carlos. Era uma 00:30. Ele deu um tiro para cima. Eles soltaram e saíram correndo, e nós saímos correndo atrás, demos uns tiros também, mas sem êxito, né? E aí o Edson, o seu Nelson, era um revolvinho 32 que ele carregava. Ele pode até lembrar disso. Bom, aí naquela noite esses elementos assaltaram na estrada de Limeira, aí assaltaram mais uma mulher, e fizeram mais umas 3, 4 vítimas, e foram presos lá em Piracicaba. Aí de manhã eu fui lá reconheci eles todos, ficaram presos, né? Depois de 5 anos ele foi julgado. Tudo bem. Mas chamamos o Pascoal Zaros, era escrivão na época, uma minuciosa revista no carro, mas sem êxito, né? Não achava nada, né? Além do revólver. Mas recolhemos o carro, e depois, passado na segunda-feira, os Zaros falaram: não é possível, nós vamos fazer mais uma revista. Aí encontramos um fundo falso no carro, e tinha muita droga e muita munição. Aí a gente vai concluindo que se ele toma a minha arma, ele ia fazer muita coisa ali, ele ia matar a guarda municipal, os coletores de lixo que já estavam passando por ali, ia ser muito difícil. Aí correu boatos, minha noiva, minha atual mulher era noiva, trabalhava no Clauter, correu lá o boato que eu tinha morrido, que eu tinha sido baleado, e foi assim, aquele auê, sabe? Coisa daquela época, né? Mas graças a Deus foi tudo bem e sem problema, né? E curiosidade aqui era o carnaval, né? Carnaval você ficava ali mesmo, ficava ali no baile, ficava aqui na praça, e a gente se recorda até os dias de hoje, fica até imaginando, né? O seu Ditão, né? Ficava ali e era a última saída, da praça com o bloco dele. Coisas sadias, não é? Com uma época teve um envolvimento no clube, a pessoa teve uma crise lá também, num baile que teve aí, envolveu numa ocorrência, queria puxar todo o equipamento de som por cima do público, né? E nós interferimos, foi preso, né? Também sem maiores problemas. Essas coisas. Já existia droga, né? Mas não com tanta facilidade como hoje, com os dias de hoje. Mas já existia o entorpecente já. E nos anos 60, anos 70, já começou, né? Na Jovem Guarda, aí começou a onda de entorpecentes, e até os dias de hoje, que piorou muito, né? E eu sempre morei na fazenda Santa Gertrude, no Conde, que diz, né? E prestei exame na Polícia Militar de lá, morando lá. A investigação social foi feita lá. Eles queriam saber quais os locais que eu frequentava, que era muito mais difícil, era muito mais investigado para ingressar na Polícia Militar do que os dias de hoje. Era feita uma investigação social rigorosa para que a gente pudesse ser aprovado na investigação, além das provas, né? E
Mas eu só trabalhava ali, só frequentava cinema ali. Nunca fui de assim, sabe, de sair para balada e tudo mais, mesmo que naquela época já não existia tanto esse tipo de coisa, né? Enfim, foram 30 anos de Polícia Militar do Estado de São Paulo, a qual eu tenho muito orgulho, a qual eu criei meus filhos, e eu acho que era uma das empresas que tem o maior, ainda é uma das maiores empresas que tem o maior regulamento disciplinar. E trabalhando numa cidade pequena como essa, é dobrada a responsabilidade da gente, porque nós somos cobrados, éramos cobrados, né? Me lembro quando eu dei a minha permuta, o coronel, comandante lá da Academia do Barro Branco, onde eu trabalhava, me chamou, falou: Hugo, você quer ir embora? Eu falei: eu quero, porque eu sou noivo, moro lá e tal. Ele disse: cuidado, porque eu já vi muitos policiais sair de São Paulo porque quer ir embora e às vezes estraga a vida no interior. Mas eu queria vir e vim e fui feliz. E não posso deixar de agradecer todos os administradores por aqui passaram na minha gestão, né? Como o senhor José Alexandre Celotti, Teleforo, Beraldo, José Geraldo Butião, Elias Abraão Saad, enfim, todos os prefeitos que eu tive a oportunidade de trabalhar durante a minha gestão aqui em Cordeirópolis.